Você já se sentiu à mercê da sua própria mente? Como um navio sem leme, arrastado por uma tempestade de pensamentos que você não escolheu. A ansiedade, a dúvida, a voz crítica que ecoa no silêncio da noite. Elas parecem ter vida própria, como se fossem entidades separadas, habitando o espaço mais íntimo que existe, o seu eu interior. Nós somos ensinados a fortalecer o corpo, a correr, a levantar pesos, a construir músculos. Mas quem nos ensina a fortalecer a mente? Quem nos mostra como construir uma fortaleza interna, capaz de resistir não apenas às tempestades do mundo exterior, mas, principalmente, às que nós mesmos criamos? A verdade mais dura é que seu maior inimigo e seu maior aliado moram no mesmo lugar. E a batalha entre eles define a qualidade da sua vida. E se eu te dissesse que essa mente, que hoje parece um campo de batalha, pode ser treinada para se tornar um santuário? Um lugar de força, clareza e paz inabalável. Não se trata de silenciar os pensamentos, mas de aprender a não ser mais um escravo deles. Se você está em busca de mais equilíbrio emocional, clareza nas decisões e quer aprender a lidar melhor com as tempestades da vida, este conteúdo é para você. Então, já deixa o like e se inscreve no canal, porque a cada vídeo, você vai se fortalecer por dentro e enxergar o mundo com mais sabedoria. 1. O observador silencioso, a prática da consciência. Meu primeiro grande erro foi acreditar que eu era meus pensamentos. Cada onda de ansiedade que me atingia, eu pensava, eu sou uma pessoa ansiosa. Cada crítica interna, eu internalizava, eu sou um fracasso. Eu estava fundido com o caos da minha mente, sem espaço para respirar. Vivia reagindo, nunca respondendo. Acreditava que, para ter paz, precisava vencer essa guerra interna, aniquilar cada pensamento negativo. Mas essa luta era exaustiva e, ironicamente, só alimentava o monstro. A virada de chave aconteceu quando descobri um conceito antigo, quase simples demais para ser verdade, o de me tornar o observador. Imagine-se sentado à beira de um rio. Os pensamentos são a água, os galhos, as folhas que passam por ele. Alguns são sujos, outros são bonitos. Alguns são rápidos, outros lentos. Antes, eu pulava no rio e era arrastado pela correnteza. A prática do observador silencioso me convidou a simplesmente sentar na margem e assistir. Comecei com pequenos exercícios. Fechava os olhos por 5 minutos e apenas observava o que vinha à mente. A lista de tarefas, uma memória embaraçosa, o medo do futuro. No início, era um turbilhão. A vontade de me agarrar a cada pensamento, de julgá-lo, de resolvê-lo, era imensa. Mas a instrução era simples, apenas note. A. Um pensamento sobre trabalho. A. Uma sensação de aperto no peito. Sem julgamento. Sem luta. Apenas notar. O que aconteceu em seguida foi transformador. Ao criar essa pequena distância, percebi uma verdade fundamental. Eu não sou a correnteza, eu sou a margem do rio. Eu não sou a tempestade, eu sou o céu que a observa passar. Essa percepção criou um espaço. Nesse espaço, pela primeira vez, encontrei a liberdade de escolha. Eu podia escolher não me engajar com o pensamento autocrítico. Podia escolher não ser sequestrado pela ansiedade. Eles ainda estavam lá, passando no rio, mas não precisavam mais me afogar. Fortalecer a mente começa aqui. Não na luta, mas na consciência. Antes de poder mudar qualquer coisa, você precisa primeiro vê-la claramente. A prática de ser o observador silencioso é o primeiro e mais crucial exercício. É o ato de acender uma luz em um quarto escuro. Você pode não gostar do que vê no início, mas pela primeira vez, você não está mais tropeçando no escuro. Você está consciente. E a consciência é o solo onde toda a força mental genuína começa a crescer. Não subestime o poder de simplesmente observar. É nesse silêncio que você retoma o seu poder. 2. A fortaleza da aceitação, abraçando a realidade como ela é. Depois de aprender a observar, deparei-me com o segundo grande obstáculo, a resistência. Eu observava a dor, o desconforto, a injustiça, e minha reação imediata era de negação. Isso não deveria estar acontecendo. A vida não deveria ser tão difícil. Eu não deveria me sentir assim. Essa resistência, eu descobri, é a fonte de um sofrimento imenso e desnecessário. É como tentar empurrar uma parede de concreto. Você não move a parede, apenas machuca os ombros. Eu vivia em um estado de guerra com a realidade. Queria que as coisas fossem diferentes, que as pessoas agissem como eu esperava, que meus sentimentos obedecessem à minha lógica. Essa fantasia de controle era uma prisão. Cada vez que a realidade se mostrava como ela é, imperfeita,
imprevisível e muitas vezes dolorosa, eu me sentia traído. O verdadeiro problema não era a realidade em si, mas a minha recusa em aceitá-la. O treinamento, então, passou a ser sobre construir a fortaleza da aceitação. E aqui é crucial entender: aceitação não é passividade. Não é resignação. Aceitar que está chovendo não significa que você vai sair na chuva e ficar doente. Significa que você pega um guarda-chuva. Aceitar que você se sente triste não significa se afundar na tristeza. Significa se dar permissão para sentir, sem julgamento, para então perguntar: ok, isso é o que sinto agora. O que posso fazer para cuidar de mim? Comecei a praticar a aceitação em pequenas coisas. O trânsito engarrafado. Um plano que deu errado. Uma crítica que recebi. Em vez da reação automática de raiva ou frustração, eu respirava fundo e dizia a mim mesmo: é o que é. Essa frase simples se tornou um mantra libertador. Ela não resolvia o problema, mas dissolvia o sofrimento secundário, aquele que criamos ao lutar contra o que já aconteceu. Uma mente forte não é aquela que nunca enfrenta dificuldades. É aquela que não perde energia lutando batalhas impossíveis contra o que já é. Pense nos filósofos estoicos. Eles não eram pessoas sem emoções. Eram mestres em diferenciar o que podiam controlar e o que não podiam. A realidade, os eventos externos, as ações dos outros, estão fora do nosso controle. Nossa resposta a eles, nossa interpretação, nossa aceitação, isso está inteiramente em nosso poder. Construir essa fortaleza de aceitação é um treinamento diário. É notar a tensão no seu corpo quando algo não sai como planejado, conscientemente, relaxar essa tensão. É parar de gastar sua preciosa energia mental desejando que o passado fosse diferente. A aceitação te âncora no único lugar onde você tem poder real, o agora. E a partir desse chão firme, você pode agir com clareza e propósito, não a partir da reatividade e da frustração. Aceite o que você não pode mudar, e você liberará uma força imensa para mudar o que pode. 3. O ferreiro da resiliência, forjando força na adversidade. Houve um tempo em que eu acreditava que uma vida feliz era uma vida sem problemas. Eu buscava o conforto, a ausência de dor, a estabilidade perpétua. Qualquer desvio desse caminho ideal era visto como um fracasso, uma falha no sistema. O que eu não entendia é que a mente humana, assim como um músculo, não cresce no conforto. Ela cresce sob tensão. A força não é a ausência de peso, é a capacidade de suportá-lo. A adversidade era algo que eu temia e evitava a todo custo. Mas a vida, em sua sabedoria implacável, continuava a me apresentar desafios, perdas, decepções, fracassos. Cada um deles me quebrava um pouco. Eu me via como uma peça de vidro, frágil, que precisava ser protegida do mundo. O conceito de resiliência mudou tudo. Ele me ensinou a me ver não como vidro, mas como aço. Pense em um ferreiro. Ele não cria uma espada afiada e resistente mantendo o metal em um lugar fresco e seguro. Ele o mergulha no fogo mais quente, o golpeia repetidamente com um martelo, o mergulha na água fria. É o estresse, o impacto, o choque térmico que transforma um pedaço de minério bruto em uma lâmina poderosa. A nossa mente funciona da mesma maneira. As dificuldades não são interrupções no nosso caminho, elas são o caminho. São o fogo e o martelo que forjam a nossa força. Comecei a encarar os desafios de forma diferente. Em vez de perguntar por que isso está acontecendo comigo, comecei a perguntar o que isso está tentando me ensinar. Como posso usar isso para me tornar mais forte? Essa mudança de perspectiva é o coração da resiliência. É a busca ativa por crescimento no meio da dor. Não é sobre fingir que não dói. Dói. O fogo queima. Mas é sobre entender que essa dor tem um propósito, que ela está te moldando. Lembro-me de um projeto profissional que fracassou espetacularmente. Minha primeira reação foi de vergonha e desespero. Eu queria me esconder. Mas, aplicando o princípio do ferreiro, forcei-me a analisar os destroços. O que eu aprendi sobre planejamento? Sobre comunicação? Sobre minhas próprias limitações? Aquele fracasso, visto através da lente da resiliência, tornou-se a lição mais valiosa da minha carreira. A dor da falha foi o martelo que forjou uma competência muito maior. Treinar a resiliência é um processo ativo. É escolher enfrentar o desconforto em vez de fugir. É fazer aquela ligação difícil. É começar aquele projeto assustador. É ser vulnerável mesmo com medo de se machucar. Cada vez que você enfrenta um pequeno medo, você está se exercitando para os grandes desafios. Você está se martelando, se moldando. Uma mente forte não é aquela que evita o sofrimento.
É aquela que passou por ele e emergiu do outro lado, não apenas intacta, mas transformada. Ela carrega as cicatrizes não como sinais de fraqueza, mas como testemunhas de sua força. 4. O arquiteto da perspectiva, reconstruindo a realidade interna. Nós não vivemos na realidade. Vivemos em nossa história sobre a realidade. Essa foi uma das revelações mais libertadoras e, ao mesmo tempo, mais assustadoras da minha jornada. Duas pessoas podem passar exatamente pela mesma situação, uma demissão, por exemplo, e ter experiências internas radicalmente diferentes. Para uma, é o fim do mundo, a prova de sua inadequação. Para outra, é uma oportunidade, um sinal para mudar de rumo. O evento externo foi o mesmo. A única diferença foi a perspectiva. Por anos, fui um prisioneiro da minha própria arquitetura mental. Eu construí uma narrativa onde eu era vítima, onde o mundo era um lugar hostil e onde minhas chances de sucesso eram mínimas. Cada evento negativo era mais um tijolo nessa prisão. Cada crítica, mais uma grade na janela. Eu não percebia que eu era, ao mesmo tempo, o prisioneiro e o arquiteto. A chave estava no meu bolso o tempo todo. Treinar a mente para ser mais forte é, em grande parte, aprender a ser um arquiteto consciente da sua perspectiva. É o ato de questionar as histórias que você conta a si mesmo. Quando um pensamento como eu nunca vou conseguir isso aparece, em vez de aceitá-lo como um fato, você aprende a perguntar, isso é 100% verdade? Existe outra maneira de ver isso? Qual seria uma perspectiva mais útil? Comecei a praticar a reestruturação cognitiva de forma deliberada. Quando perdi um cliente importante, minha história inicial foi, eu sou péssimo no que faço. Eu parei. Respirei. E me forcei a construir uma nova perspectiva. O mercado está mudando. Isso é um feedback para que eu me adapte e melhore meu serviço. Que oportunidade isso cria? Não era uma mentira otimista. Era uma busca por uma verdade mais completa e capacitadora. Pense na sua mente como uma casa. Você pode escolher como decorá-la. Pode encher as paredes com quadros de fracassos passados e medos futuros, ou pode escolher pendurar lembranças de resiliência, lições aprendidas e visões de um futuro que você está construindo. A escolha é sua, a cada momento. Uma mente forte domina a arte da perspectiva. Ela sabe que um obstáculo pode ser visto como uma barreira ou como um degrau. Sabe que o fracasso pode ser um veredito ou uma aula. Sabe que a solidão pode ser abandono ou uma oportunidade para o autoconhecimento. Essa flexibilidade mental é uma superpotência. Ela não muda os fatos do mundo, mas muda o impacto que esses fatos têm sobre você. O treinamento aqui é constante. É pegar o cinzel e o martelo da consciência, ativamente, esculpir suas interpretações. É demolir as paredes da vitimização e construir as pontes da possibilidade. Lembre-se, o evento em si raramente é o que nos quebra. É a história que construímos em torno dele. Torne-se o arquiteto mestre da sua paisagem interna, e você descobrirá que pode construir uma fortaleza em qualquer terreno. 5. O músculo da disciplina, o poder dos pequenos esforços diários. A motivação é um visitante inconstante. Ela chega sem avisar, cheia de energia e promessas, e desaparece da mesma forma, deixando um vácuo de inércia. Por muito tempo, eu esperei pela motivação para agir. Eu esperava sentir vontade de meditar, de fazer exercícios, de trabalhar em meus projetos. E, na maioria dos dias, essa vontade nunca chegava. Eu confundia a força mental com explosões heróicas de força de vontade, quando, na verdade, ela se parece muito mais com algo bem menos glamouroso, a disciplina. A disciplina não é um castigo. É a escolha de fazer o que precisa ser feito, independentemente de como você se sente. É a compreensão de que a ação precede a motivação, e não o contrário. É o motor que funciona mesmo quando o combustível da inspiração está baixo. Descobri que a disciplina é um músculo. No começo, é fraco e difícil de usar. Mas a cada repetição, a cada pequeno ato de seguir em frente apesar da resistência, ele se fortalece. Meu treinamento para a disciplina começou de forma humilde. Em vez de me comprometer a meditar por 30 minutos, o que parecia uma montanha, me compromete a meditar por 1 minuto. Apenas um. Em vez de planejar ir à academia por 1 hora, eu me comprometia a apenas vestir a roupa de ginástica. A regra era simples: tornar o primeiro passo tão ridiculamente fácil que seria impossível dizer não. O que eu descobri foi a magia do efeito dominó. Aquele 1 minuto de meditação muitas vezes se transformava em 5. Vestir a roupa de ginástica quase sempre me levava a fazer pelo menos um pequeno exercício. A parte mais difícil não é a tarefa em si,
mas a inércia inicial. A disciplina, praticada em pequenas doses, é a arte de consistentemente derrubar o primeiro dominó. Uma mente forte não é forjada em um único dia de esforço monumental. Ela é o resultado de milhares de pequenas decisões, de milhares de nãos ditos à procrastinação e de sims ditos ao compromisso. É a decisão de ler 10 páginas em vez de rolar o feed. É a decisão de arrumar a cama pela manhã. É a decisão de enfrentar aquela tarefa chata primeiro. Cada um desses atos é uma repetição que fortalece o músculo da disciplina. Com o tempo, essa prática constrói algo ainda mais poderoso, a autoconfiança. Quando você cumpre as pequenas promessas que faz a si mesmo, começa a construir uma identidade de alguém que é confiável. Você aprende que pode contar consigo mesmo. Essa confiança interna é a espinha dorsal de uma mente forte. Você para de esperar por um salvador externo ou por um surto de motivação, porque sabe que possui a ferramenta mais importante de todas, a capacidade de agir consistentemente em seu próprio benefício. Não despreze o poder dos pequenos esforços diários. Eles são os tijolos com os quais você constrói o império da sua força mental. A disciplina não é sobre restrição, é sobre liberdade. A liberdade de ser quem você quer ser, um pequeno e consistente passo de cada vez. Treinar a mente não é um destino. Não há uma linha de chegada onde você recebe um certificado de mentalmente forte. É uma prática. Uma jornada diária, como a de um ferreiro que retorna à sua forja todas as manhãs. Haverá dias em que o fogo parecerá fraco, em que o martelo parecerá pesado demais. Haverá dias em que a ferrugem da dúvida e do medo tentará se instalar. Nesses dias, lembre-se, a força não está em nunca cair, mas em sempre se levantar. Está na consciência de ser o observador. Na coragem de aceitar a realidade. Na sabedoria de ver a adversidade como um mestre. Na habilidade de ser o arquiteto da sua perspectiva. E, acima de tudo, na disciplina humilde de dar um pequeno passo, e depois outro, e depois outro. A mente pode ser um labirinto escuro ou um farol luminoso. A escolha, por mais difícil que pareça, é sempre sua. A batalha mais importante que você jamais travará acontece no silêncio do seu próprio ser. Agora, eu pergunto a você. Olhando para dentro, qual é o primeiro e menor exercício que você se compromete a praticar a partir de hoje? Qual é o primeiro tijolo que você vai colocar na construção da sua fortaleza interior? Deixe sua resposta nos comentários. Vamos construir juntos.